Boa noite, Nordeste. O programa deste domingo, 7 de janeiro de 2024, é o primeiro do ano de 2024. Na voz marcante de Maicon Santos, você vai ficar bem informado de tudo o que acontece em todo o Nordeste. Já de volta aqui no estúdio da TV Tony Bahia Notícias, no programa Boa Noite Nordeste. O programa é para ser no sábado, mas por motivo particular está sendo no domingo. Mas próxima semana vamos estar no sábado, neste mesmo horário para você. Quer notícias? Vamos para Paraíba. Incêndio atinge apartamento com 3 crianças sozinhas em João Pessoa. Maicon Santos traz as informações. Paraíba. Incêndio atinge apartamento com 3 crianças sozinhas em João Pessoa. O incêndio atingiu um apartamento na manhã deste domingo, dia 7, no bairro Paratibe, em João Pessoa, na Paraíba. No local estavam 3 crianças de 5, 7 e 11 anos de idade sozinhas. O pai delas havia saído. Antes da chegada do corpo de bombeiros, os vizinhos ajudaram a apagar as chamas e tiraram as meninas do local. Ainda conforme os bombeiros, todo o apartamento foi comprometido pelo fogo. A suspeita é que o incêndio começou no quarto das crianças, mas uma perícia está sendo realizada para identificar a real causa dele. As crianças não sofreram queimaduras. Elas foram socorridas e levadas por uma ambulância. As 3, no entanto, já estão com os pais. O pai delas apareceu depois e foi levado pela polícia militar para uma delegacia de polícia civil. Ele disse que deixou as filhas dormindo para levar a esposa para o trabalho. Na volta, parou em um campo de futebol, mas quando viu os bombeiros passando, correu para casa e se deparou com a situação. O homem também contou que a filha de 5 anos teria pego um isqueiro e colocado fogo em um pedaço de plástico. Isso teria provocado o fogo. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. Pagou a fiança e foi liberado. O Corpo de Bombeiros destacou que a situação não foi pior por causa das condições do prédio, que tinha extintores de incêndio que funcionaram. Cerca de 8 deles foram usados no combate às chamas. Os militares deram orientações para evitar o caso como esses. A primeira é não deixar crianças sozinhas em casa. A outra é manter os equipamentos de segurança em bom estado, para que quem estiver no local possa agir com mais rapidez. Ceará, aquele abraço a você do Ceará. Prefeitura proíbe uso de tração animal para passeios turísticos em Vila de Jericoacoara. Maicon Santos. No Ceará, Prefeitura proíbe uso de tração animal para passeios turísticos em Vila de Jericoacoara. A Prefeitura de Jijoca, no Ceará, proibiu a utilização de animais para montaria ou para puxar charretes com finalidades turísticas em Jericoacoara. A decisão foi publicada em decreto na sexta-feira, dia 5, e passa a valer a partir do próximo dia 12 de janeiro. A legislação tenta conter o uso persistente de animais como atrativo turístico na região. Conforme a Prefeitura, o decreto foi emitido após recomendação do Ministério Público do Ceará e em meio a várias tentativas de conscientização dos sujeitos envolvidos na exploração desse serviço turístico. Em outubro do ano passado, o Ministério Público do Ceará enviou pedido ao município após receber denúncias de maus-tratos, abandono de animais, transmissão de zoonoses e até mortes de equinos por exaustão devido à rotina de trabalho. Maus-tratos no Ceará. A política de proteção animal prevê como maus-tratos praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal, comprometendo a sua integridade sanitária, física, psicológica e comportamental.
A lei ainda criminaliza obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para eles obter esforço, que razoavelmente não se lhes passam exigir senão com castigo. A decisão foi comemorada pelo deputado federal Célio Studart, do PSD, exonerado temporariamente do cargo de secretário de Proteção Animal do Ceará. A proibição é um passo importante para proteger os animais que estavam sendo explorados em passeios na Vila de Jeri, declarou o parlamentar. Vamos com as notícias do Maranhão. Aquele abraço a você do Maranhão. Michael Santos traz as informações do Maranhão. Centenas de baratanas são retiradas de tubarões em flagrantes na região metropolitana em São Luís. Maranhão, centenas de barbatanas são retiradas de tubarões e flagradas na região metropolitana de São Luís. Centenas de barbatanas de tubarão-martelo, espécie ameaçada de extinção, foram flagradas nesta sexta-feira, dia 6, em uma região do Porto de Raposa, cidade localizada na região metropolitana de São Luís, no Maranhão. A prática é considerada crime ambiental. Nas imagens divulgadas pelo vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão e pesquisador em oceanografia, Leonardo Soares, as barbatanas aparecem na calçada do porto após terem sido retiradas das centenas de animais. Ao G1, o curso de Engenharia e Pesca da Universidade Federal do Maranhão, o FMA, explicou que é possível que as barbatanas tenham sido colocadas para secar após terem sido retiradas dos tubarões. Geralmente a prática é feita em uma área restrita e fechada, diferente do flagrante, para não atrair curiosos, e em seguida são comercializadas. Elas, as barbatanas, precisam ser secas, como foi registrado no vídeo e na foto. Elas estavam secando. Normalmente isso é feito em alguma área restrita ou fechada, nunca exposta como nessa situação. Os pescadores não gostam de expor as nadadeiras para não atrair curiosos. Em seguida, são comercializadas, explicou a instituição. A prática é conhecida como shark finning, na qual tubarões são capturados e as nadadeiras, conhecidas popularmente como barbatanas, são capturados. Em seguida, na maioria das vezes, o animal é descartado vivo na água. Procurada pelo G1, a Prefeitura de Raposa informou que tomou conhecimento da situação ainda na sexta-feira e investiga o caso. Segundo o município, apesar da região ser habitada por muitos pescadores, a prática não é comum na área. Crime ambiental. De acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a pesca para tubarões é permitida no país sob uma série de restrições. Entretanto, a retirada das barbatanas, o shark finning, é proibido no país, segundo o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécies da fauna é considerado crime ambiental. Em casos relacionados a isso, os envolvidos podem ser condenados em até 1 ano de detenção, além do pagamento de multa. Também procurada pelo G1, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA, informou que vai apurar as rotas e os pontos críticos do comércio ilegal de tubarões. Além disso, a Secretaria afirmou que vai intensificar a fiscalização em portos, mercados e outras áreas propensas ao comércio ilegal, também punir os responsáveis pela prática. Rio Grande do Norte, aquele abraço para você. Olha, ônibus é incendiado e interdita ponte de Igapó, em Natal. Michael Santos. Rio Grande do Norte, ônibus é incendiado e interdita ponte em Igapó, em Natal.
Um ônibus foi incendiado no fim da manhã de sábado, dia 6, na Ponte Igapó, que liga as zonas norte e leste de Natal, no Rio Grande do Norte. Por conta disso, o trecho foi interditado nos dois sentidos. Até às 14 horas, na atualização mais recente desta matéria, a interdição continuava. A InterTV Cabugi entrou em contato com a Polícia Militar, mas as circunstâncias que levaram ao incêndio do ônibus não foram confirmadas. Ninguém ficou ferido pelo fogo. Pneus também estavam interditando a pista. Minutos após a ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo, que já havia destruído o ônibus da linha 50. De acordo com a corporação, é necessário que haja resfriamento para que o veículo possa ser removido completamente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ponte Igapó ficará interditada até que o veículo seja removido por um guincho da via e ele estava atravessado na pista. Só depois disso, a via será liberada com fluxo normal, em operação atualmente. As equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros informaram que até às 14 horas não haviam identificado o motorista do ônibus e os passageiros para registrarem as circunstâncias da ocorrência. Com a interdição da pista, passageiros de outros ônibus que passam pelo trecho tiveram que descer dos veículos e atravessar a ponte de Igapó a pé, num percurso que dura cerca de 40 minutos de caminhada. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, STTU, informou que o trânsito pela ponte Newton Navarro, para quem vai para a Zona Norte, deve ser priorizado em função dessa interdição. Alagoas, aquele abraço aos alagoanos. Homem em surto usa foice para fazer esposa e 3 filhos refém em Maceió. Maicon Santos traz as informações. Em Alagoas, homem em surto psicótico usa foice para fazer esposa e 3 filhos reféns em Maceió. Um homem em surto psicótico manteve a esposa e 3 filhos reféns na própria casa, na Ponta Grossa, em Maceió, em Alagoas, sob a ameaça de uma foice. O caso aconteceu na manhã deste sábado, dia 6, e foi necessária a intervenção da Polícia Militar. De acordo com parentes, o homem faz uso de remédios controlados e passou 2 dias ingerindo bebida alcoólica. Nessa madrugada, ele entrou em surto e ameaçou os familiares com a foice e os impediu de sair de casa. Durante a crise, ele chegou a jogar equipamentos eletrônicos e televisores pela janela. Após horas de negociação com a polícia, ele libertou a mulher e os 3 filhos, mas disse que só se entregaria com a presença da mãe e de uma de suas tias. O homem foi contido pela Polícia Militar e levado para a Central de Flagrantes em um dos carros do Corpo de Bombeiros. Vamos para o Pernambuco, aquele abraço aos pernambucanos, muito obrigado a você. Olha, protestos interditam trânsito na Avenida Caxangá e na BR-101, na Grande Recife. Maicon Santos com as informações. Pernambuco, protestos interditam trânsito na Avenida Caxangá e na BR-101 no Recife. 2 protestos deixaram o trânsito interditado nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro, na BR-101 e na Avenida Caxangá, na zona oeste do Recife, no Pernambuco. A manifestação na rodovia federal aconteceu no quilômetro 65, na Iputinga, na pista em direção ao litoral sul, e foi encerrada por volta das 20h15, segundo o Corpo de Bombeiros. A outra ocorreu nas imediações do cruzamento da via com a Rua José Osório, no bairro da Madalena, e acabou por volta das 18h30, de acordo com a corporação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o protesto na BR-101 foi realizado por moradores do bairro de Nova Descoberta, na zona norte da capital pernambucana. Eles protestaram contra a falta de energia na comunidade, que estaria sem luz há 3 dias, segundo a corporação. O engarrafamento no local chegou a ter 15 quilômetros de extensão, conforme a PRF. Procurada,
A Neoenergia disse que uma equipe da empresa foi encaminhada à localidade para recompor a rede de distribuição de energia e que o serviço deve ser concluído até o fim da noite. Imagens enviadas ao WhatsApp da TV Globo mostram que os manifestantes atearam fogo em entulhos e pneus no meio da pista. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o protesto às 17h10. Já na Avenida Caxangá, os manifestantes também queimaram pneus na pista, interditando o tráfego no sentido Camaragibe. Os bombeiros informaram ter enviado uma viatura ao local por volta das 18 horas. Ainda não há informações sobre o que motivou o protesto no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a interdição na Caxangá foi finalizada por volta das 18h30. Procurada, a Polícia Militar informou que o 13º Batalhão foi acionado para atuar na manifestação ocorrida na Avenida Caxangá e que, posteriormente, a via foi liberada e todos se dispersaram. O que diz a Neoenergia lamenta o transtorno causado aos clientes de Nova Descoberta. Encaminhou uma equipe ao local trabalhando na recomposição da rede de distribuição de energia. A previsão é que o serviço seja concluído às 23 horas desta sexta-feira, dia 5. Nos reparos, será substituído um transformador por um novo, mais moderno, com uma potência superior, garantindo assim normalização do fornecimento. Sergipe, vamos com as informações de Sergipe. Começa demolição controlada do que sobrou ali na residencial que desabou após a explosão em Aracaju. Maicon Santos com as informações. Sergipe, começa a demolição controlada do que sobrou do residencial que desabou após a explosão em Aracaju. Neste sábado, dia 6, técnicos de uma empresa contratada pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização, EMURB, trabalham na demolição controlada do que sobrou do residencial que desabou após uma explosão no último domingo, no bairro Santo Antônio, em Aracaju, Sergipe. O desabamento deixou 6 mortos e 13 feridos. A demolição controlada foi iniciada nesta sexta-feira, dia 5, e acontece para retirar a carga acima da laje. Segundo a EMURB, o apartamento de cima já foi demolido e em seguida será retirada a laje que está pendurada. A medida também é adotada para preservar os imóveis vizinhos. Não há previsão para a finalização do trabalho. Técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe visitaram o local nesta sexta-feira e coletaram material para fazer uma perícia técnica. O relatório vai compor as investigações para auxiliar tecnicamente a Polícia Civil. Segundo o CREA Sergipe, não há prazo para a conclusão do laudo. A suspeita inicial é de que a explosão tenha sido provocada pelo vazamento de gás de um botijão no primeiro pavimento da edificação de 2 andares, que abrigava 44 apartamentos e fica no fundo de uma residência. Ainda de acordo com os bombeiros, a edificação não era regularizada pela instituição. 40 famílias ficaram desalojadas e estão em casa de parentes. 2 estão sendo assistidas pela Secretaria de Assistência Social de Aracaju. Vamos para o Piauí. Tá muito calor no Piauí, né? Estamos aqui no ar. Aquele abraço a você do Piauí. Teto de escola no interior do Piauí desaba. Unidade passou por reforma em 2022. Recente, não é isso? Afirma prefeita Maicon Santos e as informações. No Piauí, teto de escola no interior do Piauí desaba. Unidade passou por reforma em 2022, afirma prefeita. Parte do teto da Escola Municipal Raimundo Pastor da Silva, localizada na comunidade Bandas, zona rural de Piripiri, no Piauí, a 166 quilômetros de Teresina, desabou na madrugada deste sábado, dia 6. O morador da região gravou um vídeo do local com vários destroços do teto e sala de aula espalhados.
Segundo a prefeita Jove Oliveira, do PT, como o acidente aconteceu na madrugada, ninguém ficou ferido. Ela também informou que em 2022 houve uma reforma na instituição, onde a parte elétrica, hidráulica e o piso passaram por manutenção. As equipes da prefeitura estiveram no local às 7 horas da manhã de sábado, onde já deram início à retirada dos destroços do local e os trabalhos para a recuperação da estrutura, afirmou a prefeita. Conforme a Prefeitura de Piripiri, o prédio da unidade escolar é uma construção antiga da década de 1990. A gestora Jove reforçou que a reforma de emergência no teto já iniciou e não irá prejudicar o início do ano letivo. A Prefeitura também está reformando outras escolas para o início do ano letivo no município. Vamos com as informações da Bahia, o giro pela Bahia, não é isso? Motorista perde o controle de ônibus e derruba 3 postes ali na Avenida de Salvador. Maicon Santos. Na Bahia, motorista perde o controle de ônibus e derruba 3 postes em Avenida de Salvador. Um ônibus perdeu o controle e derrubou 3 postes na Avenida São Martim, em Salvador, Bahia, na madrugada deste sábado, dia 6. Não houve registro de feridos, mas devido ao acidente, a região ficou sem energia durante a madrugada. Testemunhas contaram que o acidente aconteceu entre 2h30 e 3 horas. O ônibus do transporte público de Salvador bateu em um dos postes e, com o impacto, outros 2 também caíram. A batida foi tão forte que o retrovisor do veículo ficou no local. Por causa da queda dos postes, a Avenida São Martim foi interditada no sentido Luiz Eduardo Magalhães. O acidente causou congestionamento durante a manhã, mas foi liberada por volta das 12 horas. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, Transalvador, o motorista do ônibus não estava no local quando a viatura chegou. Em nota, a Neoenergia Coelba informou que encaminhou uma equipe ao local logo após o acidente, que na manhã de sábado, 98,6% dos consumidores estavam com a energia normalizada. Apenas uma loja, um posto de combustíveis e uma igreja tiveram uma maior demora na volta da eletricidade. O programa Boa Noite Nordeste vai chegando ao seu final. Aquele abraço a você. Deus, obrigado pelo seu assistir, obrigado por estar me dando mais uma oportunidade para estar com esse programa sempre ao ar. Maicon Santos, aquele abraço, voltamos, não no domingo, se Deus quiser, no sábado. Aquele abraço, tchau.